Olá, virginiano! Seja muito bem-vindo. Você que é de Virgem ou que também tem ascendente em Virgem, vamos aqui entender como é que tá esse céu, porque nós temos aqui um eclipse a caminho que vai ocorrer agora dia 7 de setembro, a exatos 15 graus do signo de Peixes, inclusive teu signo oposto. Então, é uma previsão muito importante aqui para você. Mas antes, eu quero te desejar um feliz aniversário para você que está aí já nessa semana, perto do eclipse, para fazer aniversário, parabéns. E para quem já fez, parabéns novamente, porque você está aí no seu momento, na sua temporada. Comemore bastante, tá bom? E todo aniversário ele é um processo de renovação. E eu tô aqui fazendo uma previsão de edição especial, por isso que está saindo um signo por vez, porque se trata de um eclipse lunar total. Então é uma edição aqui diferente para que você possa aí desfrutar da sua previsão, tá bom? E já peço aí para que você se inscreva aqui no canal, por favor, curta o canal se você gosta da minha maneira de explicar, gosta aqui do canal, então se inscreva e curta, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos entender como é que tá esse eclipse para você. Todo eclipse, ele exerce na gente uma necessidade de olhar para uma determinada área da vida, mas de uma maneira muito mais profunda, porque os acontecimentos que movem são para trazer algum giro importante aí da sua percepção, de movimentar coisas significativas, tá bom? E esse eclipse, ele ocorre no setor do relacionamento. Aqui, Virgem, pode ser tanto o relacionamento amoroso, como também relações que são importantes aí para você. Pode ser uma relação de trabalho, pode ser um relacionamento com alguém da família, a relação com alguém importante. Eu quero deixar isso bem em aberto aí para que você entenda e analise quem é essa pessoa que está aqui na tua previsão. Esse eclipse, ele está em cima, bem muito próximo aqui da cabeça do dragão. Então, a gente está vendo uma pessoa que vai ter oportunidade para destravar algumas coisas na vida, tá? E aqui eu vejo que talvez você vai conversar com essa pessoa, porque é um eclipse que mexe com você e o outro, o foco está no outro. Então, o que eu te aconselho é que você esteja aberto a ouvir o que essa pessoa tem para te dizer, tá? Porque é uma interação importante para o processo evolutivo de ambos. Só que o foco dentro deste período do eclipse é o outro. Então, o exercício, né, de se colocar no lugar do outro, desenvolver uma escuta, entender o que está acontecendo, porque esta pessoa está destravando a própria vida dela, tá? Então, tem Saturno que está retrógrado e voltou para Peixes, junto com a influência do planeta Netuno. Então, aqui a gente pode estar falando de algum tipo de situação do passado e que, de alguma maneira, pode ter travado a vida dessa pessoa aqui, tá? Provavelmente travou, porque aqui nós temos um processo de que uma estagnação se rompe na vida dessa pessoa, abrindo ali o caminho dela, tá? E eu entendo aqui, dentro dos aspectos, Virgem, que há uma conversa franca, né? Uma conversa que vem para trazer a verdade, para pontuar temas que são importantes. Para alguns isso pode envolver temas judiciais, tá? Para outros é uma conversa que esclarece uma situação e concomitante destrava esta relação, tá? Destrava a vida desta pessoa. Então, essa pessoa que está aqui pode ser o seu companheiro, a sua companheira, um namoro, um romance. Essa pessoa tem aqui a oportunidade de olhar profundamente para algumas situações do passado
e destravar, né? Agindo de uma maneira diferente. Porque aqui eu vejo que você tem muita coisa para falar para essa pessoa. Mas o que essa pessoa vai te trazer, talvez é mais importante, é a prioridade aqui, tá? Então, para alguns, isso aqui pode ser o início de um namoro, início de um relacionamento. Para outros, isso aqui pode ser uma DR. DR é discutir a relação, né? Uma conversa em que vocês vão tratar desses temas do passado que vem se arrastando e que de alguma forma é um tanto complicado para que vocês resolvam, mas que o cenário ele está favorecendo resolver, tá? Vamos dizer assim que é um céu muito mais harmônico para esta relação do que desarmônico. Mesmo que seja para alguns até um processo de separação ou um processo de entendimento da influência desta pessoa na sua vida, pode ser também, mesmo que seja para algo mais de finalizar, apesar que aqui eu não sinto muito essa energia, mas se fosse para finalizar algo, ainda se finaliza essa situação com muita habilidade emocional, com um certo entendimento, com uma certa percepção de coisas que você não tinha. Aqui você não tinha a percepção de algo, essa pessoa vai te trazer. Ou você vai ver essa pessoa tendo um comportamento, uma postura diferente da qual ela estava acostumada, tá? Então, eu entendo que é uma previsão interessante aqui para você, tá? Essa pessoa, eu entendo que ela quer saber o que você pensa sobre o que ela vai te trazer. Então, eu acho que você dar uma devolutiva é importante nesse processo. E eu acredito que você vai ser motivado a isso, tá? O que tá, Virgem, assim, pegando um pouquinho mais pesado para você nessa previsão é a questão financeira, porque aqui existe algumas questões que são urgentes, tá? E que isso pode sim mexer com alguma questão burocrática. Aqui pode ser uma conversa com algum advogado, pode ser uma conversa com algum especialista, uma conversa, por exemplo, com um terapeuta também, mas é algo que está movendo a tua vida favoravelmente, está fazendo a coisa andar, a coisa se desenvolver, porque algo estava ali parado, algo estava ali estagnado, tá? Essa pessoa que está aqui, ela também é uma pessoa que ela recebe algum tipo de estímulo, vamos dizer assim, para poder destravar uma situação do passado, destravar algum tipo de percepção. Essa pessoa tinha uma percepção talvez um pouco limitada, né? Porque aqui também, para um outro grupo de virginiano, pode falar até de uma pessoa em que você tem alguma mágoa ou que ela carregue alguma mágoa. E que essa mágoa, esse evento do passado é uma coisa que move a relação e que não é uma coisa muito fácil de se resolver, tá? Mas que aqui os aspectos eles ajudam a encontrar uma solução efetiva para se resolver esta situação, para que isso se desdobre de uma maneira melhor, tá? Então, é um portal, vamos dizer assim, aqui é um eclipse que é um portal que favorece contratos, negociações ou o seu relacionamento, tá? Então, o que vai ser o sucesso disso aqui? O sucesso é estar aberto a viver isso, estar aberto a encontrar uma solução, estar disponível ao que a vida vai te trazer aqui, tá? Para você é como se fosse uma avalanche de informações que estão conduzindo você a um processo de entendimento, tá? De uma situação do passado. E para alguns, isso aqui, mais uma vez, só para ratificar, pode envolver documentação, tá? Um documento que estava parado, que estava travado e que você precisava desse certificado ou dessa autorização, ou que você precisava desta pessoa também, talvez uma validação para que você siga o teu caminho, para que você
vire a página de uma situação, tá? E aí, como foi dito aqui, a questão talvez um pouco mais complexa é a questão do financeiro. Por quê? Porque existe uma certa urgência aqui de você ter que mover algumas coisas para dar certo. E vai dar certo, tá, Virgem? Só manter a calma e fazer o que tem que ser feito. Porque aqui a gente está num eclipse em que você precisa do outro. E esse outro pode ser um especialista, alguém que está te ajudando, te orientando aqui, tá? Eu quero trazer para você uma questão que está aqui no teu mapa, no teu gráfico, que pede para que você analise, porque existem aqui algo difícil para você, que envolve a relação com algumas pessoas da sua convivência. Isso pode ser também relação com parentes, tá? Porque aqui é como se tivesse algo que tá insustentável, algo que talvez não tá legal ali, que você tenha que deixar ir, tá? Para um pequeno grupo de virgem, aqui pode até ter sido já, ou ainda está sendo, vamos lá. Para alguns pode ser que alguém fez a passagem para o mundo espiritual, alguém recente ali, da família, um parente, tá? Ou tem uma pessoa muito doente, que precisa de ajuda, precisa de um certo apoio, tá? Para passar por uma situação de saúde que não é uma questão tão fácil para essa pessoa, tá? Tirando isso, saúde, né? Aqui pode ser também a relação, a qualidade da relação não é uma situação que talvez você queira encerrar. É uma situação que você queira colocar um ponto final aí, tá? E o que eu sinto de dizer quando eu olho o cenário é que é bom encerrar. É que é bom deixar ir embora. É bom desapegar. É bom deixar que essa página vire da tua vida aqui com esta pessoa, tá? Então, deu para entender a previsão? Para alguns, isso pode ser a saúde de alguém e que infelizmente não é um cenário assim tão amigável, porque essa pessoa talvez ela precise se olhar um pouco mais, perceber um pouco mais a saúde dela. E aí talvez é um tratamento até que demore um pouco e talvez você esteja um pouco preocupado com isso. E a outra situação é uma conversa em relação também à grana, a dinheiro, a investimento, né? Talvez tenha aqui alguma conversa importante em relação à parte material, à parte de finanças. É uma conversa um tanto séria aqui, vamos dizer assim. E aí, como a gente tem aqui uma questão de uma pessoa te ajudando, então essa pessoa pode ser um especialista, um terapeuta, um advogado, um professor, um orientador, um astrólogo, um tarólogo, ou até mesmo alguém que está trazendo para você alguma informação e que é uma informação que está mais te ajudando a entender todo o cenário do que te atrapalhando, tá? Porque aqui é como se você tivesse que selecionar melhor algumas relações da sua convivência. Mas tem a relação da convivência, mas tem uma pessoa importante. E é esta pessoa importante que talvez tenha tido aí uma conversa, ou né, essa conversa ela é importante, essa interação ela é importante para que você consiga desdobrar alguns temas financeiros aqui na tua vida, tá? Deixa embora, Virgem, aqui tá falando desapegue de algumas situações, porque é o momento de você colocar um ponto final, é o momento para você virar a página, é o momento para você enxergar este cenário por um outro ângulo, tá? Mas o que eu entendo aqui é que é mais favorável para você do que você imagina. O teste aqui é você ter a percepção certa da intenção de algumas pessoas, porque algumas relações ali da sua convivência não é uma relação tão interessante, tá? Porque aqui pode trazer algumas rusgas ou trazer algumas questões que envolvem finalizar, né?
dividir, de botar um ponto final, tá bom? Isso para alguns pode envolver também pessoas do seu ambiente de trabalho. Para alguns, tá? Pode envolver pessoas do trabalho. Agora, se você está passando por algum cenário muito intempestivo no seu trabalho, na tua rotina, o que eu indico para você é que talvez é momento de você botar um ponto final, tá? Ou nesta atividade que você tá, porque talvez é uma atividade que não se conecta mais com você e que talvez é importante fazer uma transição profissional, que é importante você trabalhar com algo que você ame e que aqui nós temos um céu que ele te dá esse impulso interessante de enxergar o que é melhor para você. Qual é o melhor ambiente para você se desenvolver, tá bom? Então, Virgem, é isso. É um eclipse que você precisa se colocar no lugar do outro. É um eclipse que haverá uma conversa aqui, mas o que eu entendo é que vai resolver. É mais para resolver do que para prejudicar, tá bom? Espero ter te ajudado, que dê tudo certo aí. Deixa seu comentário se faz sentido, tá bom? E em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais!